Bom, boa tarde, senhores. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhor advogado, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a nossa 21ª sessão ordinária, sessão virtual de julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 158 e A 145/2017. Senhores, Helena, tem resoluções que foram remetidas para os conselheiros para aprovação. Por favor, leia e eu vou indagar os conselheiros se leram e aprovaram. Temos duas resoluções do conselheiro Fernando. O processo de 1/2247, 2018 e 1/5173, 2017. Conselheiros, leram? Aprovada? Aprovada. Lembrando aos conselheiros, quando forem fazer as resoluções, não esqueçam de colocar as pessoas presentes, porque os conselheiros não estão assinando mais, só quem está assinando é o relator. Para constar na resolução quem fez parte tem na ata. Né? Os que têm resoluções antigas, lembro, certo? Para olhar quem era o presidente da época, se tiver alguma mudança, certo? Interessante porque, às vezes, o conselheiro tirou férias e a pessoa, a Ivete, assumiu, tá certo? Então, é bom olhar nas atas para poder colocar o presidente, porque o presidente hoje sou eu, mas a gente coloca na resolução o presidente à época do julgamento. Então, é isso mesmo. Vamos para os processos. Doutor Tiago Matos. Doutor Carlos Sintra. Boa tarde, doutor Augusto. Boa tarde, estão sem vídeo, viu? Só para informar. Se o senhor permitir, eu preferiria manter o vídeo desligado, porque a gente está usando o 3G por aqui. O doutor Sintra ele não vai nem participar, ele pediu só para eu acompanhar, porque eu acho que esses dois casos são retorno de diligência. Retorno de pedido de vista. Nós vamos começar, doutor Tiago, pelo segundo processo. Eu vou perguntar primeiro logo a quem pediu visto, doutor Ivete. Esses dois processos guardam compatibilidade, doutor Ivete? Sim, total. Guardo, né? Então, pronto. Eu vou passar a palavra para o doutor Fred. O doutor Tiago Bezerra está iniciando com a gente hoje e é muito bom a gente iniciar e deixar o outro começar e depois a gente dá o retorno. Aí ele vai iniciar, doutor Tiago, o senhor complementa no que achar necessário, certo? Tudo bem, presidente. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra ao doutor Fred, o processo 1.2551/2018, auto-infração 2018-04891. Ele tem como recorrente a célula de julgamento de primeira instância e recorrido a Resibrais. Esse auto foi julgado... Presidente, não estamos lhe ouvindo, presidente. Pelo menos para mim aqui cortou. Cortou? Cortou bastante. Cortou muito. Foi julgado. Então, Foi julgado parcialmente procedente. Foi julgado parcialmente procedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência da acusação. Ficou melhor, Fred? Agora deu para ver, sim. Pronto. Então, com a palavra o conselheiro relator, em seguida, o doutor Tiago Bezerra faz os complementos, aí depois nós vamos escutar a doutora Ivete, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, a doutora Helena, nossa secretária, presidente, senhores conselheiros, doutor Tiago Matos, advogado aqui que está acompanhando, e o doutor Tiago Bezerra, que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Prazer conhecê-lo e é um prazer tê-lo aqui na composição atual, né? Como suplente do doutor Fernando Falcão, que não pôde estar aqui hoje, é isso? Ok, esse processo teve julgamento agora em setembro.
eu vou fazer de forma bem resumida mesmo, porque o assunto de fundo que vai ser esclarecido aqui pela doutora Ivete, que vai trazer, enfim, uma questão de fato, foi pedido vista, para saber se a empresa é ou não credenciada, e sendo ou não credenciada, se ela teve ou não, realizou ou não o crédito devido. Né? No meu processo, que guarda absoluta identidade com o doutor Tiago, só que o dele é 2015, o meu é 2014, e no meu, que tem 2014, há um crédito indevido relacionado a transações havidas com empresas do Simples Nacional, que a empresa pagou. Essa parte ela é incontrovérsia, então ela já fez o pagamento. Ou seja, aquilo que ficou do meu auto de infração, e tem duas modalidades infracionais, uma delas já foi a empresa já pagou. Então, aquilo que ficou do meu é exatamente igual ao primeiro processo do Dr. Tiago. Então, fazendo o relato em si agora, a empresa é Resibras, o meu auto é o 2018-04891, que tem como infração crédito indevido de ICMS relativo a transferências internas com diferimento, bem como entradas de empresas submetidas ao regime do recolhimento de microempresa. Esse recolhimento, transações com empresas submetidas ao regime de recolhimento de microempresas, isso já foi pago pela empresa, pela recorrente. Então, essa parte não está sendo mais controvertida. A infração artigo 5765 é a penalidade 123.2A da Lei 12.670. A empresa, ela é uma empresa que trabalha com a industrialização de castanha de caju, e ela já foi, no passado, diz ela, né, que até 2008 ela era, sim, credenciada perante a Secretaria da Fazenda para fazer o pagamento, para ser beneficiada com o diferimento do tributo, razão pela qual, em ela diferindo o tributo, ela não poderia tomar crédito. Só que, no ano de 2014, os debates todos na sessão passada foram que ela diz, olha, em 2014 eu não era credenciado, então eu estava sob o regime normal de apuração. Então, não havia diferimento naquele período, razão pela qual eu podia sim tomar crédito. Então, o argumento de fundo total foi esse. Nós ficamos, tinha, não tinha? Por quê? Porque o julgador de primeira instância reconheceu essa circunstância e julgou, no meu processo, né, parcialmente procedente, em razão somente da questão das microempresas. Ok? Mas no que diz respeito às operações internas, em razão do diferimento aí, do credenciamento, o julgador de primeira instância reconheceu que, de fato, essa circunstância estava comprovada e reconheceu o direito da empresa a tomar aquele crédito. Então, não há crédito indevido no entender do julgador de primeira instância. Quando veio o parecer, e aí a controvérsia surgiu aí, o parecerista, ele anexou junto ao parecer uma tela interna que aparece lá, credenciado, sim. E a controvérsia é de que, ora, em 2013 a empresa solicitou credenciamento, houve um despacho inconclusivo sobre se seria dado a ela ou não esse benefício do credenciamento, e isso ficou, e o parecerista também não deixa isso claro. Por quê? Porque a empresa diz, ora, essa tela que está aí, ela é atual, ela não é 2014. Em 2014 eu não era credenciada. Então a doutora Ivete pediu vista dos autos, porque foi investigar mais a fundo, não é isso, doutora Ivete? Eu vou permitir, claro, que você faça aí o complemento, e é uma questão realmente de fato. A empresa, inclusive na sustentação oral, que foi colocada na sessão passada, a empresa, e o advogado dela está aqui presente, pode confirmar em eventual nova sustentação, para saber, havia ou não havia esse credenciamento, se havia o credenciamento devido, se não havia o credenciamento, o crédito é devido. Não consigo ser mais simples que isso, presidente. É o relato do meu processo e eu passo aqui de volta a palavra à presidência. Obrigado. Doutor Tiago Bezerra quer fazer algum complemento? Bom, boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, Luiz Procurador, representante da empresa e a senhora secretária, né? Inicialmente, agradecer as boas-vindas, né, de todos, desde lá da semana passada, que eu assisti à sessão, consegui acompanhar quase toda a sessão. Então, espero contribuir aqui sempre que for chamado, né, e espero manter a altura dos debates
do conselheiro Fernando Falcão. Bom, falando do caso em si, complementando só um pouco o que disse o conselheiro Dr. Fred, no caso de 2000, no meu processo, no processo que eu estou analisando, a única diferença realmente é o período e não houve discussão quanto à aquisição de empresas do Simples. Então, a única discussão refere-se efetivamente ao diferimento ou não das operações de transferência interna, né, decorrentes lá do LCC, da castanha. Então, toda a argumentação expedida pela empresa é semelhante ao do outro processo, toda a discussão, o julgamento de primeira instância e o próprio parecer da assessoria também são todas no mesmo sentido, porque a discussão é a mesma, alterando somente o período, inclusive quanto às questões fáticas e comprovadas nos autos. Bom, palavra agora a doutora Ivete, vai nos brindar aí com o pedido de vista dela aí. Sem áudio, Ivete. Boa tarde a todos. Primeiro, nós fomos brindados aí com o relatório do conselheiro Fred, né, de uma forma muito didática, né, trouxe à tona novamente o processo de uma forma assim, bem simples, que realmente o meu pedido de vista, o objetivo foi verificar se a empresa era ou não credenciada, né? Então, eu fui em busca dessa informação, né? Apesar de, naquele momento, eu já tinha verificado a informação do Cometa, mas aí tive receio que algumas mudanças aconteceram no sistema de controle, né, de credenciamento, e achei por bem ter cautela para não chegar a uma conclusão que podia ser equivocada naquele momento. Mas, assim, o ponto central é que o parecer do assessor processual concluiu que a empresa era credenciada com base numa tela do sistema cadastro, que todo mundo que é da Cefaz aqui conhece, aquela tela principal, que lá embaixo tem informação, credenciamento, sim. Essa informação do credenciamento, sim, ela nunca esteve vinculada a credenciamentos em função de termo de acordo com tratamento especial. É simplesmente o credenciamento para a postergação do pagamento na fronteira. Aquele credenciamento em que a empresa pede e paga depois, né? Então, no momento que o assessor fez a consulta, ele viu um sim lá. Mas por que ele viu um sim? Porque a empresa estava credenciada, por sinal, de forma automática, aquele credenciamento que foi dado na época da pandemia, sendo mais claro ainda, porque, no geral, uma empresa de indústria de caixinha do caju não precisa de credenciamento, até porque tudo que ela compra não se sujeita à substituição, nem antecipado, mas a empresa foi credenciada administrativamente, como a gente chama de ofício, e no momento que o assessor fez a consulta, viu a informação sim. Mas aquela informação eu posso afirmar com certeza que nada tem a ver com o credenciamento que a gente está procurando saber. Sobre o credenciamento de castanha de caju, essa informação ela sempre foi controlada pelo sistema Cometa. Em outra opção separada, situação especial, que o próprio contribuinte já esclareceu isso em sua impugnação. Ele trouxe essa informação. E a informação do contribuinte só houve um pequeno equívoco, porque ele pegou o histórico mais antigo e eu peguei o mais recente. Mas nada alterou a condição da empresa. Realmente, ela não teve credenciada para fins de diferimento das operações com castanha de caju. Mas eu fiquei preocupada ainda e liguei para o setor da Cefaz, que é a Secoi, né? Falei com o Tasso, falei com a Ila, que é gestora do sistema Cometa, falei inclusive com a Idelce, que é da Corex, e todos deixaram muito claro, principalmente a gestora do sistema Cometa, que essa informação ela foi alimentada pelo sistema Cometa até ano passado. Que é que ela quis dizer, apesar do CIPAG, ser um sistema novo, é o CIPAG quem controla os credenciamentos atuais, credenciamento exceto esse de postergação de pagamento, os outros credenciamentos, mas a informação ela ficou por muito tempo sendo alimentada no Cometa para depois ir para o CIPAG, do Cometa ir para o CIPAG.
Somente a partir agora de 2020 é que está no CIPAG, certo? Mas entrei no Cometa, eu acessei o sistema Cometa, a mesma consulta que eu acessei naquele dia, e acessei o CIPAG só para desencargo de consciência, como dizem. Então, assim, não tem nenhuma informação de credenciamento, a única informação que tem do credenciamento é essa que está no Cometa, que é da época, eu tenho até as telas aqui, mas é o diferimento para o período de 10 de abril de 97 a 4 de dezembro de 2008. Que é a mesma informação, só muda o início que o contribuinte trouxe na sua defesa. Então, diante dessas informações coletadas, hoje eu tenho certeza de que, se a empresa entrou com um pedido e que foi encaminhado pela CATRE para o núcleo, que é essa informação que se tem, foi feito um despacho mandando o núcleo analisar, essa informação não chegou aos nossos sistemas e o sistema é quem controla esse direito ao credenciamento. E não existe nenhum dos dois sistemas essa informação de credenciamento. Então, assim, são essas as considerações que eu tenho para trazer no tocante ao credenciamento, e que, para mim, está claro que a empresa não é credenciada nesse período 2014 e 2015. Foi até 2008 o último período que ela teve esse direito ao que foi credenciada. Então, é só isso que eu tenho a trazer e a esclarecer. Concluído, presidente. Muito bem esclarecido, doutor Ivete. Era só o que a gente precisava. Doutor Rafael. Presidente, secretária, nobres um abraço especial ao doutor Tiago, suplente do doutor Fernando Falcão. Seja bem-vindo. A gente espera contar com o senhor aqui na nossa se for necessário. Presidente, primeiramente, o relato do doutor Fred foi muito... serviu para rememorar toda aquela discussão que foi gerada na pauta anterior, né? E, de fato, é isso. Se trata de um reexame necessário. O julgador de primeira instância acolheu, em parte, a acusação fiscal, porque, de fato, a questão do crédito decorrente de aquisições de empresas a empresa se creditou na totalidade, e isso nem é discutido, a empresa sequer ajuizou recurso em face dessa condenação, né? Isso é incontroverso. A questão toda mesmo era com relação ao crédito de operações sujeitas a diferimento. E a conselheira Ivete, naquele momento, teve a dúvida que acabou de explanar, no que toca à informação constante do sistema. Disse, olha, essa informação ela diz respeito ao credenciamento de fronteira, né, o credenciamento de postergação de pagamento. Não é um credenciamento específico como esse, como diferimento. De fato, após diligência, como se trata de um esclarecimento de fato, né? E esse esclarecimento de fato vem à tona agora, e não resta outra manifestação do presidente a sentir com essa questão em controvérsia, essa questão que é no mesmo sentido do entendimento da julgadora de instância, que foi não haver provas, né, e foi esse o entendimento do julgador, de que não havia provas de que a empresa era credenciada. Realmente essa prova não consta dos autos, a empresa controverteu essa matéria fática, é uma matéria fática fundamental para o deslinde desse recurso, pelo deslinde desse processo, e a julgadora de primeira instância, presidente, caminhou bem. Caminhada a julgadora de primeira instância foi no sentido, de fato, da legalidade da inexistência de provas no que toca a operações sujeitas a diferimento por ausência justamente do termo de acordo. Então, presidente, o opinamento da Procuradoria é no sentido de conhecer do reexame para negar provimento. Mantendo a parcial procedência, não é isso? Doutor Tiago Matos.
Doutor Augusto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade só para cumprimentar a todos, parabenizar o doutor Fred, doutor Ivete pelo zelo na análise, desejar sucesso ao doutor Tiago e aguardar o julgamento. Um abraço. Em debate, a decisão vai servir para os dois processos, certo? Então, está em debate a palavra do doutor Fred. Só uma questão de fato, até para que diz respeito ao julgamento em si. O seu processo, doutor Tiago, foi parcial procedência também na primeira instância? Não, foi improcedência, não. Isso? Foi improcedência. Foi pela improcedência do auto. Então, presidente, a gente é melhor que sejam votos separados, até porque, de fato, são diferentes, né? Diferentes, isso. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o seu, Fred, depois nós vamos para o dele, porque o seu tem um resquício de crédito, não é isso? O dele é porque só foi transferência, não é isso? Isso. Então, eu digo que serve por dois, Fred, é porque como o dele é só transferência, tá certo? No resto, o resto. Okay. O seu ficou só a parte dos créditos do Simples. Ok. No que diz respeito a debate, presidente, eu não tenho nada para debater, não. Eu já tenho o assunto bem claro na minha cabeça. Estou pronto para votar. Então, alguém mais quer debater? Não. Então, vamos escutar o voto. Só um minutinho, para a gente poder acompanhar. Como vota, Fred, em relação ao processo de número 1.2551/2018, auto-infração 2018-04891? Presidente, eu conheço o reexame necessário e nego o provimento para manter a decisão de parcial procedência exarada em primeira instância. Doutora França Leite, como vota? Acompanho o relator. Só, viu, Fred, a parcial procedência aí, no caso, é porque tira a parte de 2014, né? Entendeu? Não, retira a transferência. Porque retira a transferência de crédito. Tem esse auto tem duas partes, doutora França Leite. Uma parte que foi transferência de crédito. E aí a apropriação do crédito. E a outra de crédito, são dois créditos indevidos por dois motivos. Um por transferência de crédito, e a acusação dizia que a empresa era credenciada e não poderia lançar, e a outra por ser do Simples Nacional. A do Simples Nacional foi mantida e a da transferência foi retirada. Por isso que é parcial procedência. Certo? Doutor Tiago Bezerra, como vota? Sigo com o relator, presidente. Presidente, eu acho que o senhor se equivocou em relação à sequência, presidente. Fred, desculpe, Fred, realmente... Peraí, Fred... Doutor Ivete agora. Depois da um minutinho, Fred. Tá certo. Fred, cancelei. Só um minutinho, Fred. Ivete mesmo, desculpe. Fred, Leite, Ivete. Desculpe, doutor Fernando Bezerra, volta no final. Como vai ser por unanimidade, pelo que eu estou vendo? Doutor Michel. Relator, presidente. Com relator, senhor presidente. Doutora Dalcília. Com relator. Doutor Tiago Bezerra, vote novamente. Relator, presidente. A quarta Câmara do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e também, por unanimidade de votos, negar provimento, mantendo a parcial procedência de acordo com o julgamento singular e a manifestação oral proferida em sessão da doutora, contrário ao parecer, mas de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria-Geral do Estado. O segundo processo
É porque foi julgado improcedente na primeira instância e a assessoria processual também ia para a procedência. Mas, como já serve por 2 processos, eu vou perguntar ao relator, doutor Tiago, como vota? Uniu-se do reexame, contudo, nego o provimento para manter a decisão de primeira instância pela total improcedência. Pronto. Doutor Fred, como vota? Com o relator, presidente. Doutora Francileide, como vota? Eu acho divergência pela total improcedência. Eu acho que no restou 2015, pelas transferências internas, não? Eu acho que eu confundi os 2 processos aqui, que eu estou lendo aqui. Doutora, no processo do doutor Fernando Falcão, que era hoje que o Tiago Bezerra coloca, que eu abri aqui o alto. Bons colegas... Deixa ela abrir, olha aí, né? Tá certo? Abre aí, mas só tem crédito de transferência. Não tem... Tá. Entendi. Cuidado, porque eu abri os 2 e estava os 2. É porque quando o arquivo foi enviado inicialmente, a parte estava com números diferentes, mas estavam os mesmos. É o mesmo alto, por isso que talvez. Desculpa, eu vou com o relator. Desculpa. Ok. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator, senhor presidente. Doutora Dalcília. Com o relator. Então, a 4ª Câmara do Conselho de Recurso Tributário resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e também por unanimidade de votos, negar provimento, mantendo a decisão de improcedência da autuação em desacordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, mas em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos agora 3 processos, certo? E 3 processos de nulidade também, colegas. Esses processos de nulidade, eles têm como recorrente a célula de julgamento Sunris, comercial de óculos. Todos os 3. Eles guardam compatibilidades, relatores Michel, Dalcília e Ivete. O meu, senhor presidente, é referente à omissão de saídas em 2014, no meio de levantamento do sistema de estoques, né? Levantamento de estoques. E o meu é 2015 também, o mesmo levantamento, omissão de vendas também, 2015. Da Ivete? É a omissão de entrada 2014. Então, acho que todos 3 não dá para... Vou passar para o doutor Michel para fazer o relato e, em seguida, a gente passa para a Procuradoria e depois a gente... Eu acho que isso aqui dá para... Se for as mesmas questões, dá para servir para os 3. Se a gente um dia termina mais cedo. Doutor Michel... E batendo recorde, né? 5 processos. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, senhor presidente, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, em especial ao doutor Tiago Bezerra, que estreia hoje aqui na nossa 4ª Câmara. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Seja essa a primeira de muitas participações suas aqui para que a gente possa aprender com o seu conhecimento. Deixa eu só lhe cortar um pouquinho, porque eu não disse o número do processo e o número do auto-inflação. Pois não. Tá certo? Por favor, para poder, como é gravado, a gente é bom constar. É o processo 1.506/2019, auto-inflação 2018, 18.202. O segundo processo, 1.507/2019, auto-inflação 2018, 18.204.
E o terceiro processo desta mesma empresa é o 1532-2019, autoinfração 2018-18197. Com a palavra do doutor Michel, que está relatando o processo do autoinfração 2018-18202. Obrigado, senhor presidente. O processo versa sobre a imputação à autuada de ter omitido saídas de mercadorias em 2014. Como eu já manifestei, o método utilizado foi o levantamento de estoque, utilizando o software e-auditor, e também os dados informados pelo contribuinte na sua escrituração fiscal digital. Após o exame dos dados informados pela empresa no SPED, o agente da administração tributária emitiu um termo de intimação, a ESO 18, disponibilizando para que a autuada procedesse à verificação na tabela de produtos. O trabalho foi concluído e constatado, de acordo com as tabelas que estão no CD de folhas 10, uma omissão de saídas em 2014 no valor de R$ 318.236,23. Em sua impugnação, a autuada informa que, com base nas informações fornecidas ao fisco, constata-se que houve apuração por estimativa, pautada no artigo 148 do CTN. Abre aspas, sem embargo, qualquer outra forma de lançamento do produto ICMS que utilize outros critérios para identificar o quanto a ser recolhido, como no caso da estimativa, em que vem sendo eleito um valor fictício, certamente discrepante da realidade, deve ser totalmente repelida, sob pena de se extrapolar a hipótese de incidência constitucionalmente prevista. Fecha aspas. Ele informa que essa forma de realizar o levantamento por estimativo fere a legalidade tributária, assim como a capacidade contributiva. Um segundo ponto, que se a Câmara entender por manter entender que houve a conduta irregular, que não seja aplicada a multa do 123.3b1, pelo menos não no montante que é determinado por esta regra penal tributária, já que ela viola o entendimento jurisprudencial, referente ao valor máximo da pena em relação ao valor do imposto. Pede, então, que a apuração seja fundada, que a apuração seja refeita, com base na validação dos documentos fiscais oficiais, não com base na assuração de mera presunção feita pelo inventário por meio de software, ou que seja acolhida a redução da multa punitiva e que ela não ultrapasse 100% do imposto devido. O julgamento singular foi pela nulidade do feito fiscal, sendo interposto ao final o reexame necessário. As razões do julgador singular são de que o procedimento irregular, conforme adiciona o agente fiscal, é resultado do emprego da análise quantitativa de estoque, sob o suporte técnico do software e-auditor. As provas dos autos consistem basicamente em 2 arquivos digitais que estão no CD, intitulados, respectivamente, omissão de entradas e saídas por detalhe, omissão de entrada e saída resumo geral. Examinando as planilhas constantes nesses arquivos, verifica-se que não há descrição da metodologia adotada na análise do estoque do contribuinte autuado, apesar de haver evidências na planilha detalhe de que as omissões de entrada estão representadas pelo somatório das diferenças diárias tidas como omitidas. Continua o julgador singular, afirmando que não há descrição da metodologia utilizada quanto à valoração das diferenças observadas, se aplicada o preço médio do item ou adotado o método EPS, último que entra, primeiro que sai. Além de que, do próprio totalizador, esta informação encontra-se ausente. Ademais, é manifestamente inconsistente os dados dos inventários, à medida que somente 2 itens de mercadoria, código óculos e código 627.099 relógio, têm contas com quantitativo inicial e final não zerados, o que pode indicar, não obstante desacordo com a legislação, uma atribuição genérica nos inventários relativa a todos os itens movimentados no período. Assim, faz a constatação de incertezas no lançamento e eventual cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, o auto de infração em tela não merece prosperar. Portanto, julga o mesmo, não há interposição de recurso ordinário e a assessoria processual tributária se manifesta, formando que o auto de infração em questão, derivado do levantamento de estoque em 2014, ocorre que não estão acostados aos autos dos documentos fiscais probantes
da ação fiscal, como as planilhas exigidas desse tipo de fiscalização, tais como entrada, saída, estoque inicial, estoque final, as quais são absolutamente necessárias para a melhor fundamentação do ilícito denunciado. Deste modo, entendemos, pela inobservância do comando normativo contido no regulamento do ICMS, em seu artigo 228, que determina que todos os documentos que servirem de base à ação fiscal deverão ser entregues ao contribuinte. Por fim, manifesto favorável ao conhecimento do exame necessário para negar-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão de nulidade proferida em primeira instância. É o relato, senhor presidente. Os demais têm algum complemento sobre isso? Sobre as demais autuações? Complemento. Pode falar? Fala você primeiro, Dalcílio. Que você é o próximo, pode falar. Doutora Dalcílio. Pode falar, Ivete, que eu estou tentando resgatar aqui o meu resumo enquanto isso. Pode falar. É esse mesmo, tá perfeito. Só, assim, a opinião da assessoria aqui, eu entendi, sim, que ela fez uma observação quanto à ausência de planilhas de entrada e saídas, né? Que dá a entender que a assessora considerou que não tinha essas planilhas também que faltou. Então, eu acho que a questão se volta toda para analisar se realmente os documentos que estão postos aí servem de prova para o levantamento de estoque, né? Que é o que sustenta, que ampara a autuação. Mais nada a acrescentar, só isso, viu? Parabéns aí, relator, pelo relato. Bom, do meu, eu vi que Posso falar, senhor presidente? Pode falar, doutora Dalcílio. O meu, eu vi que o julgador de primeira instância, ele citou também, mais que as questões da planilhas, ele citou a questão de que existem 3 itens na mercadoria. Ele identificou que apenas 3 itens têm estoque inicial e final, que seria o óculos, no código 1, suporte, código 3, e relógio, no código 927099, que encontra-se quantitativo inicial e final não zerados. Todos os demais, embora tenham a mesma denominação de óculos e mais algum detalhe, ele diz aqui, não obstante, encontra-se quantitativo inicial e final não zerado, somente esses 3 produtos, o que pode indicar, não obstante em desacordo com a legislação, uma atribuição genérica nos inventários, relativa a todos os itens movimentados no período. Aí ele coloca aqui também que o agente fiscal entendeu como produtos específicos, promoveu uma análise comparativa dos respectivos estoques, e aí ele coloca aqui a diferença dos quantitativos de óculos, por exemplo, inventariado e final, que apresenta o resultado, e que a observação vale também para o suporte e o relógio, cujas diferenças igualmente dão omissão de entradas e saídas. Todas as demais mercadorias que integram o levantamento fiscal acham-se com valor zero de inventário inicial e final. E aí ele também destaca que o próprio agente fiscal, no termo próprio, fala em eventuais duplicidades na descrição na tabela de produtos, sem citá-las, contudo, em função das quais convoca o contribuinte fiscalizado a se manifestar. Não há menção acerca de possível manifestação do contribuinte acerca de eventuais equívocos. É só, senhor presidente, para acrescentar. Bom, a palavra do doutor Rafael. Presidente, secretária, renovando os cumprimentos a todos. Presidente, o que eu noto nesse processo é que a Câmara vai se ater a afastar ou não, né? A princípio, eu pelo menos para mim, só a partir da leitura eu já percebi que não havia nulidade alguma. Porque você aqui do processo que o fiscal anexou planilhas, né, que a idade apontada pelo julgador de primeira instância
ela no máximo redundaria numa redução da base de cálculo. Porque o fiscal, à primeira vista, em momento algum, apontou, controverteu na sua defesa, alguma espécie de nulidade. Nulidade por cesseamento, nulidade por não ter entendido a metodologia, e foi justamente nisso que consistiu a nulidade declarada, porque o fiscal não declarou a metodologia, e isso prejudicou o exercício de direito de defesa, mas a própria julgadora, quando ela vai fundamentar a nulidade, que mostra que ela entendeu perfeitamente como foi a metodologia adotada na fiscalização. Então, ao princípio, eu já noto uma contradição interna da própria decisão, né? Para já declarar a nulidade dela. Então, o que eu noto é que o fiscal, primeiramente, o contribuinte não apontou essa nulidade, eu não vejo cerceamento, as planilhas foram anexadas, a presunção de omissão de entrada ou de saída, ela decorre justamente de um comportamento do contribuinte, das próprias informações prestadas pelo contribuinte, das próprias relações de produtos, ou seja, da forma como o contribuinte promove o cadastro desses produtos no seu estoque. Então, as eventuais omissões detectadas foram decorrentes justamente da má escrituração do contribuinte. Então, eu não vejo, de fato, qualquer ilegalidade que foi apontada pela defesa, não enxergo, porque essa presunção, ela decorre, a presunção de omissão de entrada e saída, ela decorre de uma presunção que é legal, prevista na nossa legislação, e não enxergo a suposta ausência de elementos, de planilhas necessários para o contribuinte exercer o seu direito de defesa. Já ressaltando que o fiscal deu a oportunidade para o contribuinte promover a crítica da relação de produtos. Que não foi, em momento algum, essa oportunidade, ela não foi, em momento algum, desmentida na defesa da empresa. Então, conselheiros, eu vou opinar dissentindo do parecer da SEAP, no sentido de que a nulidade seja afastada e o processo baixe para novo julgamento. Bom, a palavra está com o doutor Michel, em seguida as relatoras doutora Dalcile e doutora Ivete, e depois aos demais conselheiros. Sem áudio, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente, 2 vezes pela palavra e por ter chamado a atenção do áudio. Bom, como relatado pelos 3 relatores, o auto de infração ele é instruído com 2 planilhas. Uma planilha traz as informações de maneira bem sintética, é só a omissão de cada item e o valor da respectiva multa, tanto na omissão de entrada como na omissão de saída em 2014 e na omissão de saída em 2015. E eu vou, se os senhores permitirem, mostrar os 2 arquivos para todos, para a gente ir trabalhando, vendo a mesma imagem. Vou tentar aqui passar só um segundinho. Michel, antes de você passar, tu ajeita aí a colunazinha que tem o nome entrada e saída, para ficar claro. Ele é muito... Ele tá comprimido e não se vê. Opa. Deixa eu tentar aqui agora, presidente. Qual o seu ano, hein, Michel? 2014. Meu é omissão de saídas 2014. Ok. Está aparecendo aí? Começou tá aparecendo. Assim. Pronto, isso aqui é o relatório resumido. Isso aqui, vocês veem aqui do lado esquerdo, tem um código do produto, a descrição do produto, a unidade, a base de cálculo, que é o valor da omissão, no caso aqui, omissão de entradas, nessas outras colunas são omissão de saídas. Então, a base de cálculo da multa é o valor da omissão de entradas em 2014, e aqui é 30% do valor da omissão de entrada, que é a multa, a penalidade da prevista no 123B1 é 30%. E a mesma coisa aqui na omissão de saída, só que na omissão de saída também é cobrado, lançado o ICMS, além da multa. Bom, nós temos aqui outra planilha, que é
ela detalhada. Vocês estão vendo? A outra planilha? Dá para ver. Essa outra planilha, como é que ela trabalha? Ele está falando aqui, ó, detalhe por produto. Então, ele vai fazer uma tabela para cada produto. Aqui é o produto 021-016, que é o óculos de metal, em que ele vai enumerar nota por nota, item por item de cada nota, a movimentação no estoque. Então, aqui a gente vê que no dia 1º de janeiro, o inventário dele era 0. Então, o estoque também era 0, não tinha omissão de entrada nem omissão de saída. No dia 2 de janeiro, entrou uma nota fiscal, número 1676. Doutor Michel, só para facilitar, abra aí a cor, porque essa primeira nota não é entrada. E aí fica claro o É H. saída, ela é saída, né? Olha, o H e o I, aí, se você abrir, tem um nome escrito entrada e saída, operação. Onde tem operação. E pelo próprio CFOP dá para a gente ver, eu sei, mas facilita para as pessoas que não. Você abrir aí Era isso aí que um pouquinho mais, porque fica bem claro o estoque inicial. Se você abrir um pouquinho mais. Inventário inicial na primeira linha. Aí aqui começa. Nota fiscal 1676. Saída de um item a R$ 42,00 o valor unitário. Então, como o estoque continua 0, houve uma omissão de entrada de uma peça. E assim ele vai fazendo item a item. E ele vai aqui de 2 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014. Nota a nota, item a item, fazendo todos os cálculos e chegando aos valores da omissão quando elas existem. Ao final, tem aqui a legenda com o significado de cada item do cabeçalho e um resumo do inventário inicial, das entradas com documento fiscal, das entradas sem documento fiscal, que é a omissão de entradas, as saídas com documento fiscal, as saídas sem documento fiscal, que são as omissões de saída, e o inventário final. Então, desse resumo aqui, que vem desse quadro maior, que vocês estão observando que só esse primeiro produto foram 4.150 linhas, vocês estão vendo aqui o número de linhas, ele faz nota a nota, item a item, a movimentação dos estoques. Então, nós temos todas as notas fiscais, de entrada e de saída. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, a gente tem saída, lá mais na frente vai ter entrada. Aqui já é uma nota fiscal de entrada. Então, ele discrimina todas as notas fiscais, todos os itens, e demonstra todos os cálculos das omissões de entrada, se tiver, ou de saída, que no relatório detalhado, lá no processo que a doutora Ivete vai nos relatar, lá está, em vez de ser omissão de saída, está a omissão de entrada. Perdão, está a omissão de saída, o meu é a omissão de entrada. Portanto, isso se repete em todos os produtos. A gente vê aqui, esse aqui é o primeiro produto, aí nós temos em sequência já outro produto, que aqui já é o óculos acetato. Novamente, ele começa no dia 1º de janeiro de 2014 e vai até 31 de dezembro de 2014. Tem aqui, de novo, o resumo, em sequência, outro produto, e só com a denominação óculos, um código de produto 1. São todos produtos com códigos distintos, e aqui a tabela dele completa, e assim por diante vai. Produto a produto, fazendo a discriminação completa, e naquele outra planilha ele faz o resumo, pega o resumo de todas essas operações, todos esses produtos, e discrimina lá o valor da omissão de entrada ou da omissão de saída, calcula a multa e também o valor do ICMS quando a omissão é de saída. É o que eu tinha a esclarecer, senhor presidente. Está sem áudio, senhor presidente.
Senhor presidente, está sem áudio. Muito obrigado. É só, senhor presidente, é o que tinha a esclarecer sobre as planilhas, é isso. Quanto ao aspecto da penalidade, que na impugnação ele se manifesta que a penalidade deva ser no máximo o valor da... O doutor Michel, é só nulidade. Eu não vou me manifestar sobre esse ponto. Aqui nós temos só que decidir se o auto não é nulo, se tem condições de ser, aí volta para a primeira instância para julgamento de mérito. Exato. Só essa, a não ser que detecte, a Câmara encontre uma outra nulidade, tá certo? E entenda que, por economia processual, em manter a nulidade, mas por outro motivo. Sim, mais um ponto, senhor presidente. Na impugnação, o autuado informa que, na realidade, foi a decisão de primeira instância. E houve, em 2014, só 2 itens que o inventário final e inicial não estavam zerados. E no de 2015, somente 3 itens. Mas lembrando que houve oportunidade, ainda durante o procedimento fiscal, para que o contribuinte manifestasse a necessidade de algum ajuste nesse sentido, e, ao que parece, ele não se manifestou, assim como na própria impugnação também, o contribuinte não retruca que essa informação esteja incorreta, né? Então, parece que não é o caso de esse ponto, que é verdadeiro, realmente só tem 2 itens, o inventário não é zero, que isso seja algum tipo de erro, mas sim realmente uma declaração correta por parte do contribuinte. Ok, doutor Michel. A palavra está facultada ainda, a doutora Dalcília, doutora Ivete, né? A doutora Dalcília começa e a doutora Ivete depois pode em sequência. Por favor, doutora Dalcília. Pode tirar o compartilhamento, doutor Michel. Compartilhamento da tela. Bem, boa tarde a todos. Eu não vejo esse processo nulo pela questão de planilhas, como o conselheiro Michel detalhou, todas as informações para a defesa fazer, número de nota, identificação da operação, valores, cálculo da base de cálculo, do preço médio, tudo tá nas planilhas, nas 2 que ele anexou. Assim como o conselheiro Michel, na minha também só tem 2 planilhas, exatamente as mesmas, né? Com a diferença que as dele é 2014, as minhas 2015. Mas eu me questiono, eu queria trazer aqui para a discussão, se essa questão da junção, se realmente eu fiz que o julgador citou o fato de ter óculos, tem vários tipos de óculos, e tem um item só com a denominação genérica de óculos. Nesse único item com a denominação genérica de óculos, ele coloca estoque inicial e final. Nos demais, que tem óculos titânio, óculos não sei, algum nome associado ao óculos e o outro código, ele não põe nem inventário inicial nem final. Aí isso me chamou a atenção também. O suporte são coisas que o julgador citou, né? A questão de só ter inventário inicial e final para o nome genérico. Então, o suporte também existe o suporte, aí olhar aqui na planilha, existe o outro suporte também. Mas é o suporte genérico que vai estar. Deixa eu puxar aqui pela planilha para ver o nome do outro. Mas é o suporte. Eu botei até aqui a linha, caso os senhores queiram que eu mostre também. Eu fiz assim, tipo um batimento. Se eu somasse todos os suportes, por exemplo, e com estoque inicial e estoque final, se ficaria próximo de um anular o outro, para ver se esse tipo de levantamento estaria viciado, né? Na questão do suporte, deixa eu resgatar aqui minha planilha. Na questão do óculos, não continuaria uma diferença. Na questão do suporte, essa diferença iria ainda permanecer também, 1.558. Na do relógio, que cai bastante, cai só para 226, que também existe o relógio.
código comum e tem um relógio Triton. O suporte tem um suporte só com o nome de suporte e o suporte carro. Então, o suporte que tem só o nome de suporte, código 3, ele vai ter estoque inicial, estoque final, mas não vai ter nenhuma entrada e nenhuma saída, nenhuma nota fiscal com esse código e nenhuma nota fiscal de saída com esse código. Foi isso que me chamou a atenção. E o suporte carro vai ter só as notas de entrada e saída e não vai ter os inventários. É como se tivesse assim, o que falta num está no outro. Aí, por isso que eu fiz esse tipo de balança. A mesma coisa é o relógio, com o código 927099 e o relógio Triton. São só esses dois tipos. Então, o relógio genérico tem estoque inicial. Esse vai ter entradas, diferente do outro. Ele vai ter uma entrada ainda de 2.300, vai dar 2.669. Aí, quando eu junto o estoque final e o do outro, aí eu sei que dá uma diferença de 226. E a questão que eu queria trazer também é que eu identifiquei no óculos uma operação de retorno de mercadoria, algumas vezes citada, de recebido o código 6916, retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo. Eu indago até em dúvida se esse tipo de operação deveria integrar um levantamento, já que ele está dizendo, já está recebendo, aliás, dando saída de um óculos para conserto ou reparo, num levantamento quantitativo de estoque, né, que já mostra que a gente sabe que relojoaria também faz esses tipos de conserto. Então, foram as duas, assim, que me chamaram mais atenção até do que a própria questão da planilha. Eu não tornaria nulo como jogador em função da planilha, mas eu tenho, pela leitura que eu fiz, a impressão que ele foi mais além do que a planilha, que o jogador quis dizer também esse aspecto do inventário, de inconsistências no levantamento em função do inventário. Pelo menos foi a leitura, não sei se a conselheira Ivete entendeu diferente, mas e o que os senhores vão... Mas qualquer coisa também eu posso pôr na tela, eu separei aqui o número da linha dos produtos que eu coloquei para demonstrar visualmente, caso interesse aos senhores. Só isso. Ok, obrigado. Doutora Ivete. Como se trata de reexame, né? Eu vou me deter assim, eu acho que a gente tem que objetivar a discussão no seguinte ponto: os fundamentos que levaram à decisão de nulidade. A gente concorda com isso, assim, concorda que realmente esse auto é nulo, né? Eu não me detive, as observações da conselheira Dalcília são bem interessantes, mas eu acho que anteriormente a isso é a gente decidir se a ação fiscal tem todos os elementos, né, para caracterizar a omissão de entrada e a omissão de saída. Eu também concordo que não há ausência de planilha, né? Não considero que não houve um cesseamento de direito de defesa em razão de falta de elementos de prova, porque não há ausência de planilhas, mas observando que realmente esse tipo de levantamento ele é diferente daquele nosso SLE que a gente, né? Assim, é o mesmo levantamento, mas a forma de se apresentar é de outra forma, né? Enquanto o SLE ele totalizava por produto, entrada, saída, e fazia uma média, né, do valor, a média ponderada desse valor, esse levantamento, ele é diário, pelo menos é o que eu entendo, ele é feito diariamente, né, cada entrada que tem é registrado, então ele é minucioso, né. Então, pode ser que talvez a assessora entendeu que faltava a planilha de entrada e saída, que aquelas casas que a gente até já entendeu como nulo a ausência de planilha de entrada e saída, é porque era outro sistema de levantamento. Não é nem outro tipo, é o mesmo levantamento, mas a apresentação, a forma de levantamento é diária e ele tem um layout diferente, vamos dizer assim. Então, eu considero que falta de elementos, não. Agora, o que foi que o julgador disse? Que houve um cesseamento ao direito de defesa em função de não estar claro a metodologia no tocante à valoração das diferenças observadas, se aplicado a preço médio do item ou aplicado o método UEPS. Eu confesso que eu ainda não consegui entender assim como é que isso chega à base de cálculo.
se nesse método aí diário, se é da mesma forma que o SLE, se dá para chegar a essa conclusão, que o jogador teve dificuldade, eu também não consegui entender direitinho como é que se chegou à base de cálculo. E essa pergunta eu faço ao conselheiro Gradivol, para responder esse primeiro ponto do julgador. Eu acho que a gente tem que se deter muito assim, a nulidade do julgamento, se existe mesmo essa nulidade, né? Porque as outras questões trazidas pela Dalcília seria tipo assim, eu entendo que se a gente superar que não é, se entender que não é nulo, teria que retornar, né? Não é assim? O retorno. Então, não caberia muito a gente acrescentar mais nada. Então, acho que a gente, nesse primeiro momento, é nulo alto, porque o jogador diz que não tem a valoração da base de cálculo de forma clara. Aí, isso que eu quero saber do Gradivol, que eu realmente estou tentando entender e não entendi ainda, Gradivol. Se você puder me explicar. Tá, joia. Vou compartilhar aqui de novo as telas, que fica até mais fácil de mostrar no próprio arquivo. Só um esclarecimento aqui, uma questão de fato. No meu processo, eu não sei se dos demais conselheiros, mas no meu, o julgador singular, as folhas 39, ele cita essa questão dos inventários como inconsistência. Então, ele não é... No nosso também, conselheira. No nosso também. No nosso também foi relatado. Ele fala que só tem 2 itens que tem inventário inicial diferente de 0, inventário final diferente de 0. Por isso que eu citei, ele é um dos motivos. Não, Dalcília, entenda. Eu não disse que o que você disse não tem sentido, não. Eu estou dizendo se o que ele disse leva a nulidade. É só isso que eu quis dizer, viu? Não falei isso, não. Vamos escutar o doutor Michel aí. A questão é a seguinte: os inventários, tá certo? Existem, só que a empresa declarou genérico, tá certo? Aí, eu vou passar para a Ivete, aí depois passo para o Michel. Não, eu queria primeiro a gente superando os pontos, pelo menos para a gente objetivar. Essa da base de cálculo, da valoração, como é que se faz a base de cálculo nesse tipo? Como é que ele fez aqui? Ele fez assim, ó, vamos tentar aqui compartilhar, para ver o que aparece. Vocês estão vendo aí já? Estou, certo. Pronto. Então, aqui, como é que ele faz, ó, Ivete? Tem aqui a movimentação do produto, o estoque e a infração. Aqui ele diz o tipo da infração, se é omissão de entrada ou omissão de saída. Né? Aqui, no caso, omissão de entrada. Por quê? Porque o inventário era 0, aí saiu um produto sem ter nada no estoque. Então, houve omissão de entrada. Qual o valor da saída? O valor unitário da saída, o 42. Está vendo aqui? Aí, essa mesma omissão, ele considera esse valor como um valor também aqui da infração. Ó. Uma quantidade 1, valor unitário 42, valor unitário 42. Aqui, aqui nessa terceira saída aqui, ó, já foram 2 itens. 2 itens com o mesmo valor unitário, mas aí o valor total é o dobro, né, 84. A omissão de entrada, perdão, também são 2, no valor de 84. Então, ele usa o valor... Aqui, olha, aqui a saída foi o valor de 27,75, que são duas unidades, a 27,75 dá 55,50. Ele usa o mesmo valor, ó, 2 saídas, também 55,50. Então, ele está sempre usando o valor da saída. Mas por quê, pessoal? Porque nesses casos aí não tem nenhuma entrada. Certo? Aí o sistema só pega o último preço. Certo? Mas se tiver entrada. Se tiver entrada, vamos descer, ver se tem. Ó. Se tiver entrada, ele tem que fazer o preço médio. Tem uma operação de entrada só, mas foram 150 unidades. Aí foram 22,50 o valor da unidade, no total 3.750. Então, aqui já começou a ter um estoque de 150 com o valor da entrada. Como a entrada unitária não era 22,50, aí passou a ter... Aqui é o inventário. Então, tem 150 peças no inventário,
ao preço de R$ 22,50. Aí saiu mais um, o inventário diminuiu para 149. Saiu outro, o inventário diminuiu para 148. E assim vai. Vai tendo saída e vai diminuindo a quantidade de inventário. Sempre com o mesmo valor de unidade aqui, unitário aqui no inventário, que é o valor de entrada, R$ 22,50. Tá vendo? É o de entrada, né? 22,50, 22,50. A partir do momento que tem entrada, ele considera como valor do estoque o valor da entrada. Certo. Aí aqui, ó, acabou. Só tinha dois no estoque. Saíram mais três. Tinha dois, saíram três. Tá vendo aqui, ó? Tinha dois no inventário, no estoque. Saíram três em sequência. Na hora que saiu três em sequência, teve uma omissão de entrada de uma unidade. Ele já bota 22. 22,50, que é o valor da entrada. Ele aí usou tem o valor de saída enquanto não teve entrada. A partir do momento que teve entrada, ele considerou o valor de entrada então, como valor da omissão. É a última entrada, né? Fica sendo a base de cálculo a última entrada, não é isso? Diferente do SLE, né? Diferente do SLE, né, Michel? É bem SLE diferente. é a média, né? É assim? É bem diferente do SLE, porque no SLE ele pega o total da entrada pela quantidade de saída e acha o preço médio da entrada. Pronto. E ali ele aplica o valor. Esse aqui ele pega o último preço, que é aquele que o nosso regulamento manda, que quando pegar o último preço de entrada. O último que entra é o primeiro que sai, né? Que é o X. Michel, eu estava vendo aqui a planilha, essa planilha todinha só é um produto. Até essa linha 4.150. Aí depois passa a ser outro produto aqui, ó. Aqui tem um resumo desse primeiro item. Aí depois aqui na linha 4.177 começa um outro produto. Aqui já é o produto 031. É porque é uma planilha contínua, né? Contínua. É uma planilha para cada item. É um levantamento de estoque unitário por cada produto. Aí, no final, ele faz o resumo. Tem uma outra planilha que eu vi aqui, que é a omissão de entrada e saída, que ele faz um resumo, aí ele coloca só as bases de cálculo, né, por produto, que é tudo óculos. Aí eu é porque eu achei a base se a senhora quiser ver, ó, esse produto aqui, óculos metal, lá naquela planilha de resumo, se a senhora observar, Francilete, vai estar lá de omissão de entrada, a base de cálculo 19.213,50, e omissão de saída vai estar 65.515,05. Exatamente esses dois valores aqui, que está no resumo do item do produto óculos metal. Então, é daqui que saem esses valores que estão lá na... Pronto. Não, é porque já está lá na linha 4.000 e eu fui baixando, e eu não via outro produto, eu queria saber onde é que ele tinha tirado a base de cálculo dos outros produtos, né? Porque está lá embaixo, agora eu entendi. E até porque eu estranhei, eu vi essas três planilhas, acho que foi até no seu relato quando você... E eu tinha lido lá no parecer, tanto no parecer como no julgamento de primeira instância, ela fala que não tem planilhas, né? E aí eu comecei a olhar e eu vi essas planilhas, aí para não confundir se não fosse outro CD de outro processo, eu comecei a comparar aqui, mas está tudo aí, o levantamento. Conselheiro Michel, uma dúvida, se você puder esclarecer, como é que ele faz o cálculo da omissão de saída, do preço médio? A omissão de saída, doutor, aí esse é anual, por quê? Por causa dos inventários. Tá certo? Porque você só sabe a omissão de saída... O médico que ele identificou aqui ficou bem maior do que da última saída, por exemplo, que eu observei. Não, aí é preço médio. Sabe por quê, doutor? É assim, a omissão de entrada é o exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 1.000 unidades, tá certo? No estoque. Vendi 2.000, então 1.000 entrou sem nota, tá certo? Mas se eu tenho 10.000 unidades, vou vendendo. Quando é que eu vou saber se tem omissão de saída? Quando eu inventario, digamos que eu tenho 10.000 unidades, vendi só 5.000 com a nota.
No final do ano, quando eu inventario, quando a pessoa inventaria, que ele, 10 mil vendeu 5, inventaria 4 mil, 1.000 saiu sem nota, tá certo? Naquele momento ele pega e faz o preço médio. E aí ele não tem como não fazer, ele tem que fazer anual. Por quê? Porque ele não tem o exato momento do fato gerador. Pode ter sido no começo do ano, pode ter sido no meio do ano. Então, eles pegam o meio do ano e fazem o preço médio anual. Mas aí, senhor presidente, Certo. nessa planilha, onde é que ele faz esse cálculo? Onde é que ele apresenta o cálculo do preço Aqui, ó, médio? na última linha, aqui, doutor Tiago, você está vendo? Ó? Na última linha, que tem aqui inventário final, aí bem aqui vai ter omissão de saída. Aí ele faz o cálculo. Pronto, como eu dividi esse valor de 65 mil... Como o doutor Augusto falou, só quando ele faz o inventário final é que é possível detectar a omissão de saída. Quando eu dividi esse valor de... porque assim, quando eu fiz a divisão dos 65 mil pelo 1.590, dá um valor bem maior do que as últimas saídas dos preços unitários das saídas anteriores, entendeu? Ele faz pela média, né? No meu cálculo aqui deu R$41, sendo que na última saída aí, na saída anterior, ele coloca o preço unitário de 21 e 25. Pois é, ele foi pela média. Tá aqui, 21 e 25. Não tem razão, tá aqui, ó, 21 e 25. Antes foi 19,75. Antes foi 21 e 25. Mas teve saída que foi 27,75. Teve saída que foi 31 e 25. Várias saídas aqui com 31 e 25. Então ele faz uma média. Pois mas esse é o ponto que eu falei, porque o preço médio que ele achou foi R$41. E pelo que a gente está vendo aí, é em torno de 20 e 30, né? Então, como foi que ele chegou nos 41? Eu queria fazer uma solicitação, doutor Michel, para complementar, se permite, doutor Tiago. Eu não sei se há algum comando do Excel aí, mas acredito que sim, porque tem todos os comandos. Eu sei que o conselheiro Michel conhece todos, mas se eu precisar filtrar, e, enfim, nessa planilha onde você está, nesse preço anterior, aí no 21, ok? Desse produto, qual foi o maior preço? Não, ele já aparece aqui, né? 57, 64. Já tem aqui, ó, preços bem maiores, né? São preços maiores, ok. Eu ia perguntar quais os maiores preços, mas esses aí já atendem o raciocínio lógico de que esse preço médio, doutor Tiago, de 42, que o seu cálculo achou, me parece factível, baseado aí nesses 57, 64, tá vendo aí, ó? Vários preços realmente superiores durante o ano. Até, pessoal, não tem como ser feito diferente, não. Por causa só pode se encontrar a omissão de saída após a informação do inventário final. Inclusive, leva em conta o inventário final para fazer o preço médio. Era interessante, né? Era interessante. O levantamento é perfeito, né? A gente vê que tem todos os elementos e tudo. Agora, eu achava muito interessante que numa informação complementar dessa, dissesse as regras bem direitinho, né? Não vou dizer que gera uma nulidade, mas, assim, era... assim, deixa eu concluir meu raciocínio, assim. O SLE já era aquela coisa bem conhecida, até mas é um sistema, né, novo e tudo. Claro que vocês são da auditoria, conhecem, só botar os olhos conhecem, mas eu estou dizendo que esse tipo de informação era interessante que ela viesse bem claro, olha, a base de cálculo da saída é isso, da entrada é assim, só para efeito de cada vez mais o contribuinte entender como é feito o levantamento, né? Eu não vou dizer a você que o contador de uma empresa que queira entender isso aí, ele entende rapidinho, se ele pegar um levantamento desse, ele consegue entender, gente. Eu não estou dizendo que é impossível se defender, mas que ficaria perfeito se tivesse uma informação bem detalhada, porque eu senti realmente essa dificuldade. O Michel explicou muito bem, mas assim como o julgador sentiu a dificuldade, eu também, que não sou da área de fiscalização, senti essa dificuldade. Era só isso que eu queria expressar. Mas, para mim, já entendi direitinho. Bom, pessoal, eu acho que já está bem
debatidos, certo? Alguém mais quer debater? Michel, por favor, tira a tela para a gente poder... Senhor presidente, vai se debater a questão das inconsistências do inventário que o julgador cita? Nós vamos afastar tudo, doutora, porque a gente pode conversar também da inconsistência. Será se a inconsistência a informação dada pela empresa em genérico? Essa é a indagação que eu faço aos conselheiros, tá certo? Então, eu passo a palavra à doutora Dalcília, que ela está querendo indagar sobre a inconsistência dos inventários. Vamos debater mais esse item da nulidade do julgamento singular, porque se a gente considerar que não é nulo, tá certo? Nós examinamos todos os itens que o julgador singular disse, e aí volta-se. Se achar que tem um item dele que é nulo, nós não vamos voltar. Com a palavra da conselheira Dalcília. Porque esse julgador, o Elcio, ele trabalhou na revisão fiscal, ele conhece de planilha, né? E eu acho que ele aproveitou um pouco aqui do julgamento dele, quando citou a questão da ausência de planilhas, mas, ao meu ver, eu não sei se os demais relatores tiveram essa... Para mim, pessoalmente, caiu que o motivo principal dele foram as inconsistências de inventário. Ele falou da questão das planilhas que não foram geradas, porque esse tipo de auditor eletrônico gera, me parece também as planilhas de entrada e saída, mas na medida que as folhas 39 ele detalha a questão dos inventários, e questiona por que só 3 itens que concentram todos os inventários de entrada e saída e os demais não, né? Eu acredito que isso não foi dito em vão. Aí o meu receio é devolver a primeira instância, porque realmente a parte de planilha e de valores do preço médio ficou bem claro que a defesa tem. Eu não sou da área de auditoria, mas eu pude compreender que dentro das planilhas tinha as informações que qualquer outro relatório tivessem emitido um relatório de entrada e saída separado, teria, que seria o número da nota fiscal e os valores, que seria o mais relevante para a defesa, seria ter o preço e o produto e a nota. E isso está nos 2 relatórios, nas 2 planilhas, essa informação consta para que a defesa fizesse a sua parte. A minha questão mais é em relação à inconsistência ou não desse levantamento, para a gente não devolver e depois ser nulo por um motivo de inconsistência. Mas se aqui se entender que realmente era função da empresa dizer e realmente denominar, já que ela colocou uma denominação genérica para óculos, suporte e relógio, e quando deveria ter informado separadamente, aí o ônus da prova seria dela ter alegado isso, né? E ela realmente, pelo que eu vejo aqui, ela não alegou. O que a defesa aqui veio alegar no meu foram mais questões aqui relativa ao método, que para mim está claro, a questão da estimativa, que ela considera que esse levantamento foi com base em estimativa, e que só poderia ser feito se os dados que ela declarou não merecessem fé. Aí isso eu afasto essa questão do método também dela, porque o levantamento não foi, ao meu ver, com base em estimativa. Aí ela fala também, não pode a administração pública inovar nas questões da incidência, requer ao final que seja refeita a apuração com base na validação dos documentos fiscais oficiais e não na validação do inventário da empresa por meio de software. Porque se mantém a acusação da multa punitiva que não ultrapasse os 100% do tributo principal e seja direcionada para o advogado as informações. Só isso que ela fala. Então, ao meu ver, se a maioria da Câmara entender que o levantamento está claro, que caberia à empresa ter alegado se houve inconsistência ou não, né? Se isso daí, porque o fiscal trabalhou com as informações declaradas pela própria empresa, então se existe esse código, esse número, eu acredito que foi. A minha dúvida só é essa, se ele trabalhou realmente, já que não está
As planilhas se trabalhou com o que a empresa informou, por isso que tem esses produtos genéricos, assim, concentrando o inventário inicial ao final, porque ela tinha isso e ela não tinha o inventário discriminado por modelo, por tipo de óculos, por tipo de relógio, né? A minha dúvida é mais em relação a essa parte fática, para não voltar à primeira instância e depois. Queria ouvir os relatores aí que analisaram deles para também decidir. Doutor Michel, o doutor Ivete. Ivete, por favor, comece que você pediu. Eu considero assim, que essa parte dos relatórios, a inconsistência que o julgador percebeu, eu não considero motivo para nulidade da ação, porque se foi feito o trabalho com base nas informações da empresa, no máximo aí, se o contribuinte tivesse se defendido direitinho, apresentado pedido de junções, seria o caso de ir para uma perícia para fazer essas junções e ajustar, né, o levantamento. Então, assim, dizer que o auto é nulo porque foi constatada essa inconsistência com relação à quantidade dos inventários, né? Eu discordo que isso provoca nulidade. Por isso que minha preocupação estava mais assim, entender a metodologia em si, do que a questão desse detalhamento aí do valor do inventário, porque, não, a meu ver, não levaria a nulidade, sabe? Assim, é assim que eu interpreto, mas aí o conselheiro Michel complemente aí essa parte, porque eu acho que é assim, foi isso que eu entendi da pergunta da conselheira Dalcides, né? Então, eu entendo que não caberia uma nulidade aqui nesse ponto. Eu concordo com a conselheira Ivete, senhor presidente. O senhor me permite a palavra? Pois não, doutor Michel. Porque realmente foram utilizadas as informações que foram passadas pelo próprio contribuinte. Foi o contribuinte que disse que existe o item óculos, existe o item óculos acetato, existe o item óculos metal, existe o relógio Triton. Então, não poderia era a administração tributária, de ofício, fazer mudanças na estrutura da tabela de produtos do próprio contribuinte. Ainda mais numa situação em que o contribuinte foi intimado para se manifestar e não se manifestou. Assim como também não fez sobre esse item, sobre esse ponto, na sua impugnação. Então, assim, e ainda utilizando somente o caso concreto. Se a gente observar lá na tabela resumo, a gente vai ver que não existe, se eu somar todos os óculos, não vai dar zero. O item genérico óculos não compensa nem de longe os demais itens que também trazem o termo óculos na sua descrição. Da mesma forma, o relógio. Então, assim, de uma maneira genérica, eu concordo, gênero, número e grau com a doutora Ivete, e no caso concreto, corrobora mais ainda que me parece que são itens diferentes mesmo. Agora, caso exista um erro por parte do contribuinte e ele ache necessário que sejam feitas as funções, é como o doutor Ivete disse, a questão não de nulidade, mas a questão de mandar para a perícia para realizar as junções, que podem aumentar ou diminuir as omissões que foram detectadas utilizando os dados fornecidos pelo contribuinte. Doutor Tiago saiu? Caiu o sinal dele. O sinal dele ficou ruim. Vamos dar Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo já? Só tem o áudio. Só o vídeo, né? Só o vídeo. Só o vídeo, tá. Eu acho que já está bem debatido, certo? Esse processo. Se ninguém quiser mais debater, eu já vou indagar o conselheiro relator, doutor Michel. Doutor Fred. Fazer só uma observação muito rápida. E tudo isso que está sendo debatido, claro, com absoluta correção, mas tem um princípio em direito que diz que ninguém pode alegar a seu favor a própria torpeza. Se o contribuinte informa, vai caber à administração tributária desinformar, ou seja, partir de um pressuposto diferente daquele que está informado, né? Então, eu acredito até que o auditor estaria equivocado se assim fizesse. Agora, o que mais me impressiona é
é a falta de defesa. É a falta de defesa, porque é a famosa barrigada, impugna, joga lá para frente e não diz nada. Sabe, a gente não pode realmente aqui fazer crítica, e eu não farei nesse trabalho aqui fiscalizado de auditoria, porque, assim, dizer que não tem planilha, que está clara o suficiente. Ora, a informação aqui, evidentemente, está sendo explicada aqui pelo doutor Michel. Possivelmente, se eu pegasse esse trabalho, eu teria alguma dificuldade, porque eu não sou uma pessoa da área, mas é ônus das empresas também terem assessoria para fazer defesa técnica, contábil e jurídica. Então, trazer um processo, jogar o processo para frente, e baseado numa pretensa falta de informações que eu não consigo enxergar, pelo contrário, eu estou vendo até que esse trabalho de auditoria ele é mais complexo até do que o SLE, né? Ele é mais difícil de realizar, mais complexo. Então, a gente tem que bater palma quando a pessoa aprofunda mais. Então, não acho que seja o caso de nulidade, não. E torço para que as empresas levem em consideração que a defesa técnica aqui, contábil, é plenamente possível e não é realizada. O que salta aos meus olhos é a não realização de defesa técnica. Eu queria só registrar, presidente, porque pode ser que um dia a empresa, quando for verificar, mas o meu processo foi anulado em primeira instância e a gente desanulou, se é que existe essa palavra, a pessoa saiba que, enfim, não dá para deixar um trabalho de auditoria que claramente tem suas razões de existir, claramente está bem fundamentado, não estou dizendo que está correto, porque a gente não está entrando no mérito, mas não acho que seja caso de nulidade mesmo, absolutamente convencido, presidente, disso. Bom, eu acho que já está bem. Doutor Michel, como vota em relação ao seu processo? E serve para os demais processos, pessoal, porque todos têm o mesmo argumento e todos possuem as mesmas planilhas, com os mesmos dados, né? Só que com anos diferentes, quando é com ano diferente, está todo do mesmo jeito. Doutor Michel, como vota? Senhor presidente, eu conheço do reexame necessário, dou-lhe provimento, no sentido de afastar o julgamento de nulidade do efeito fiscal, determinar o retorno à primeira instância para apreciação no novo julgamento da matéria. Tendo em vista que todas as informações necessárias ao entendimento da imputação estão presentes no auto de infração nas planilhas do CD. Estão lá todas as entradas, todas as saídas, inventário inicial, inventário final, os cálculos demonstrados das omissões de entrada, das omissões de saída, produto a produto, depois nota a nota, depois fazendo o resumo de cada um deles. Então, são muitas informações, é verdade, mas porque o relatório é realmente bastante detalhado. Então, tendo em vista que eu não vejo falta de informação, não vejo mácula ao direito ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte. Bom, doutora Dalcília, em volta. Senhores, também eu não vejo nenhum motivo de nulidade. Todas as informações, como o conselheiro relator, estão postas para a defesa, e até mesmo as inconsistências que o julgador citou, se eu for colocar a soma geral de todos, ainda assim permanece em todos os itens a omissão de saída. Então, eu afasto Aliás, eu voto com o relator, senhor presidente. Relator. Doutor Tiago? Com o relator, senhor presidente. Doutor Fred? Com os relatores. Doutora Francileide? Voto com o relator e as relatoras. Doutora Ivete? Com o relator e as relatoras. E eu, oi? Então, pronto. Estou brincando. Então, nós vamos dar as decisões dos 3 processos de julgamentos. A decisão foi conhecer do reexame necessário, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e também por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para modificar, para
não acatar a decisão de nulidade do julgamento singular, a nulidade do auto de infração, aliás, para não acatar a nulidade do julgamento singular Não, presidente, para não acatar a nulidade do auto, não? Do auto, desculpa, para não acatar a nulidade do auto de infração de acordo com o julgamento singular, contrário ao parecer, mas em conformidade com a manifestação oral proferida em sessão, e ao mesmo tempo já encaminhar para célula de julgamento, primeira instância, para julgamento de mérito. Ficou claro, pessoal? É bom, é melhor repetir. Senhores. Só teve uma parte, presidente, foi citado de acordo com a decisão de primeira instância. Na verdade, é contrário, né? Contrário à decisão de primeira instância. Porque quando eu falei a parte de acordo, quando reconhece o reexame necessário e dá provimento, tá certo, em relação à nulidade do julgamento singular, tá certo? A Câmara não acatou a nulidade do julgamento singular, tá certo? Que julgou nulo o auto de infração. Certo? Essa é o encaminhamento. Mas sugira aí, o Dalcília, por favor. Eu sugiro não acatar a nulidade do lançamento declarado pela instância singular. E acho que é melhor, porque o que a instância singular fez foi declarar a nulidade do auto, né? E não é tirar esse de acordo aí com tá certo. a decisão. E a questão só para esclarecer, o procurador, ele foi pela nulidade favorável? Não. O procurador se manifestou pelo retorno do processo aos autos. Por isso que eu disse que era contrário ao parecer, mas decisão contrária ao parecer, a decisão da Câmara que foi contrária ao parecer, que o parecer sugere a nulidade, mas de acordo com a manifestação oral, que foi pelo retorno dos autos para... Não, senhor presidente. Não. O parecer foi pela nulidade. Todos os pareceres são pela nulidade. Tá certo? Certo, contrário. Sim, tá certo. Contrário e sustentação oral. Então, vamos resumir para a Helena, por favor. A quarta Câmara do Conselho de Recurso Tributário resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e também por unanimidade de votos, não acatar a nulidade declarada no primeiro. Declarada no julgamento singular e retornar os autos para julgamento da primeira instância, para julgamento singular. Em desacordo com o parecer da célula de assessoria processual tributária, mas de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria-Geral do Estado. Eu acho que agora ficou razoável. Claro. Obrigado aos conselheiros pela ajuda, né? Eu acho que hoje nós demos por concluído, só falta a gente aprovar a ata de ontem, certo? E aí... aliás, de sexta-feira. E aí eu perguntar da Dalcília se passou alguma coisa do texto para que a Helena possa a gente poder concluir. Eu estava esperando ela me passar para, a partir do texto, eu poder trabalhar, mas eu não recebi. Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar a gravação. Eu vou encerrar a sessão, tá certo? E essa parte de coisa, nós vamos dar um intervalozinho, e a gente faz e amanhã a gente aprova. É porque eu preciso falar até com os senhores para um esclarecimento sobre essa base de cálculo aí, porque tá certo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar a sessão do dia 21, tá certo? Não tem mais nenhum processo para ser julgado. Peço aos conselheiros que aguardem um pouquinho depois e a gente vai discutir essa ata. Ok? Então, vamos encerrar a 21ª sessão ordinária virtual, 19 de outubro de 2020, agradecendo aos conselheiros, lembrando que amanhã, às 13h30, nós estaremos presentes novamente aqui. Peço
os conselheiros sempre que entrem um pouquinho antes, para a gente poder aprovar as atas. Né? Obrigado, Helena, pode parar a gravação.